Oi, gente, vamos dar início à nossa aula, né? A gente vai falar hoje sobre os nossos cocos gram-positivos dos gêneros de Streptococcus e Enterococcus. A gente falou na aula passada um pouco já sobre os gram-positivos, né? Sobre a diferenciação, como que é feito a diferenciação através da coloração de gram. Falamos dos Staphylococcus e hoje vamos falar dos Streptococcus e dos Enterococcus. Então, os cocos gram-positivos, eles têm do gênero de Streptococcus sp. Eles são micro-organismos de importância clínica, principalmente Streptococcus pyogenes, Streptococcus agaletiae, Streptococcus pneumoniae e os Streptococcus do grupo dos virídeos, que são os de abscesso, que são os responsáveis por causar os abscessos dentários, né? Então, a característica dos cocos, né? São cocos gram-positivos, coram-se de roxo, formam-se arranjos em cadeias correntes, pares, são imóveis, anaeróbicos facultativos, não formadores de esporo, são catalase negativa e oxidase negativa. A família dos Streptococcus, eles possuem 111 espécies e 22 subespécies. Animais de sangue quente albergam uma microbiota de Streptococcus nas mucosas, né, dos tratos respiratórios superior, genital inferior e em quase todos o trato digestório, que são os enterococcus. Então, eles fazem parte da nossa microbiota normal, da nossa flora normal, sem causar nenhum dano, a não ser que entre em contato, né, com a pele através de lesão, da baixa de imunidade, essas coisas que a gente já falamos sobre na aula passada, né? A família dos Streptococcus, a gente tem Streptococcus sp, Enterococcus spp, Aerococcus, Lactococcus, Leuconostoc, Pediococcus, a Genella, Aloecoccus, Avancococcus, Tetragenococcus, Bobicatella e Elcococcus. Então, eles são classificados pelo seu padrão de hemólise, né? Então, o padrão hemolítico e agar-sangue. E algumas características antígenas dos componentes das paredes celulares deles, né? E também com os testes de reações das bioquímicas, né? Os testes de bioquímica que fazem a diferenciação e classificação dos mesmos. Os Streptococcus sp, eles são classificados através do padrão hemolítico, que a gente vai observar os aspectos do meio de cultura dele, né, ao redor da colônia de micro-organismos. Eles são alfa-hemolíticos. As colônias são circundadas por uma zona de hemólise parcial, presença de hemolisinas e formação de pigmentos esverdeados. São beta-hemolíticos. As colônias são circundadas por uma zona de hemólise total, presença de hemolisinas, e gama-hemolíticos, eles têm a ausência de hemólise ao redor das colônias e a ausência de hemolisinas. Aqui a gente tem a comparação das três espécies, né? Alfa, beta e gama. Como vocês podem ver, o crescimento em volta do padrão de hemólise. A conformação também muda, né? Da cor do meio de cultura. Aqui a gente tem Streptococcus pyogenes e agaletiae, Streptococcus pneumoniae e Streptococcus do grupo viridians, que são beta-hemólise, alfa-hemólise e gama-hemólise. Como que é feita a classificação dos Streptococcus? É classificado através de uma classificação chamada de classificação de Lefeld, que é abordado, né, as características do antígeno e feito o estudo. E através dessas características, ele é determinado, divididos por grupos, né? Grupo A, B, C, D. Do grupo A, a gente tem os Streptococcus pyogenes. Do grupo B, a gente tem os Streptococcus agaletiae. Essa classificação de Lefeld, ela foi desenvolvida em 1933 através da sorotipagem, utilizando, né, a sorotipagem. E, através da sorotipagem, foi conseguido classificar os Streptococcus, né? Por exemplo, os beta-hemolíticos
hemolíticos, eles foram classificados baseando em alguns antígenos específicos, né, que, por exemplo, o carboidrato na parede celular dos Streptococcus beta-hemolíticos. Então, como eu falei, a classificação ela vai se basear na característica antígena e dos polissacarídeos, né? Vai ser da composição variável, chamado carboidrato C, que fica localizada na parede da célula bacteriana. Sendo assim, né, a partir do momento que foi feita essa classificação, foram divididos em 20 grupos sorológicos. A classificação sorológica a gente tem grupo A, grupo B, grupo C, F, G, grupo D e não grupáveis. 2 grupos não grupáveis, que são os grupos viridianos e os Streptococcus pneumoniae. O grupo A são os Streptococcus piógenes, o grupo B, Streptococcus agalactiae, C, F e G o Streptococcus equis e dysgalactiae, e o D é o Streptococcus bovis e equinos. Como que a gente faz a diferenciação do Streptococcus? Da mesma maneira dos Staphylococcus, a gente vai fazer as provas bioquímicas, né? A partir de cada prova bioquímica é determinado qual espécie de Streptococcus a gente está falando, né? De qual. Então, a gente tem a prova de resistência à bacitracina, o teste de Camp, o teste de hidrólise, o teste de resistência à optocrina, o teste de bilisculina, o crescimento de BHI em meio concentrado de 6,5%, o teste de PYR e o teste de bilisolubilidade. Os Streptococcus, eles são os responsáveis por diversas doenças causadas no ser humano, principalmente em relação à infecção do trato respiratório e do trato genito-urinário. Também por algumas infecções de pele e tecidos moles, por meningite e por as bacteremias, né? O Streptococcus pneumococo é um dos agentes que mais frequentemente causa doenças invasivas graves, né, como meningite e bacteremia. Os Streptococcus piógenes, a classificação deles, eles são classificados como beta-hemolíticos. Por que beta-hemolítico? Porque eles causam a hemólise total dos eritrócitos no meio de H-sangue. Então, eles pertencem ao grupo A pela classificação de Luffield e apresentam um carboidrato C na parede celular. Eles apresentam 2 tipos sorológicos, graças à presença de 2 proteínas, né, que são na célula, que é a M e a T, e alguns sorotipos da M estão associados às glomerulonefrites. Então, é um dos causadores das doenças por causa desse sorotipo M que está associado aí a ele, né? As doenças que o Streptococcus piógenes pode causar: faringoamigdalite, que é a faringite streptocócica, né? Ela é responsável por mais de 30% em crianças e 10% nos adultos. A infecção causada por ele vai se dividir, né, em 2 etapas, que é a etapa 1 e a etapa 2. Na etapa 1, a bactéria ela vai se fixar e colonizar ali na superfície da mucosa, né? E depois ela vai invadir a parede daquela mucosa, né? E vai começar a causar reações inflamatórias, fazendo esses pontos de pus e de secreção, assim. Streptococcus piógenes. É muito comum em crianças em idades escolares de 5 a 15 anos. São mais comuns no inverno por causa da temperatura mais fria. Pode ter complicações como faringite streptocócicas, sinusites, otite, meningite, sepsemia, pneumonia e escarlatina. As complicações das faringites cócicas, como eu falei, né, pode ser a sinusite, que vai se espalhar pelo seio das faces nasais e na região da testa, causando dificuldade para respirar, falta de apetite, nariz escorrendo, febre, dor de cabeça. E a otite, que vai causar ali a inflamação dentro do canal do ouvido, né, fazendo com que tenha a compressão do tímpano e causando surdez e dor e incômodo também. Aqui a gente tem um exemplo de uma meningite bacteriana e da pneumonia, que também pode ser causada pela faringite streptocócica.
A escarlatina é uma reação do organismo às toxinas, no caso, das toxinas produzidas pela bactéria Streptococcus pyogenes. A toxina liberada pelo Streptococcus pyogenes, ela vai desencadear uma reação inflamatória na pele, que vai se manifestar tipicamente como manchas vermelhas pelo corpo, né? Que são os sinais mais típicos da escarlatina. 10% das faringites por Streptococcus pyogenes pode ocorrer. E são mais comuns em crianças também em idades escolares. 80% da população já possui anticorpos contra a toxina. O período de incubação vai de 2 a 5 dias e os sintomas são inflamação, dor de cabeça, dores pelo corpo e febre acima de 38,5. As piorginites, elas são infecções cutâneas primárias causadas pelas bactérias piogênicas, com ou sem formação de pus, principalmente causada pelo Streptococcus aureus e Streptococcus pyogenes. Pode atingir pele, anexos, saídas de pelo e glândulas de pele. O impetigo bolhoso é causado pelo piógenes, né, pelo Streptococcus pyogenes. Ele penetra na pele através de lesões determinadas por traumas, mordeduras de inseto ou por dermatose. Inicia com a vesícula, que progride rapidamente para uma lesão recoberta por crosta espessa. As piordenites, que tem a ectina, ela é uma infecção que ela se inicia como um impetigo não bolhoso, mas com uma evolução mais arrastada, gradualmente a infecção torna-se mais profunda, evoluindo para uma crosta dura, seca, aderente, com a formação de escara por bordos, com as bordas elevadas, né? É aquelas feridas típicas que no centro é seco, aí aquela borda em volta mais alta, seca e bem dolorida, né? A erisipela é uma infecção causada também, né, pela Streptococcus. Ela vai causar ali o aumento da mucosa, vai causar vermelhidão, vai causar edema, vai causar bolhas. Geralmente, a infecção se dá, a contaminação se dá através do contato de alguma ferida na pele, né, que entra em contato com a bactéria se aloja ali e começa a se proliferar e causando todos os sintomas, né, da erisipela. O Streptococcus pyogenes, os fatores de violência dele, ele vai penetrar na membrana celular, né, vai atravessar o peptídeo glicânio ali. Ele tem toxinas eritrócitas, streptozinas S, streptozina O, streptokinase, desoxirribonuclease e hyaluronidase, né? Aqui é a estrutura dele, como que é a estrutura dele. Os fatores de virulência dos Streptococcus, né? Além da fibrina, que possibilita a fixação da bactéria na parede da mucosa, tem-se, né, as toxinas, que é a eritrogênica, que é responsável por fazer o eritrema da escarlatina, né? E o Streptococcus pyogenes, ele possui também as estruturas que elabora produtos que participam, né, com maior ou menor grau da sua patogenicidade. Então a própria estrutura do Streptococcus, ele já pode causar ali um grau de toxicidade, né? Ele tem uma cápsula, que essa cápsula é formada por ácido hialurônico, idêntico ao do tecido conjuntivo, e não é imunogênico. Assim, a cápsula confere resistência à fagocitose, então dificultando que as células de defesa da gente consiga fagocitar ele e depois ele causa uma apoptose e tentar matar ali naquela região, né? O peptídeo glicânico é tóxico das células animais em vivo e in vitro. A proteína M, que é importante para o fator de virulência, ele vai interferir na fagocitose. As amostras de Streptococcus pyogenes, que são desprovidas de proteína M, são prontamente fagocitadas pelos leucócitos humanos, ou seja, a proteína M também acaba ali fazendo com que as nossas células de defesa não consigam fazer a fagocitose, nem consequentemente depois lisar ali aquela região para matar aquelas bactérias. Então, quando se tem a proteína M na composição da parede celular do Streptococcus, é bem mais difícil do próprio organismo conseguir combater ele, né?
As streptolosinas S são as responsáveis pelo halo da hemólise, tanto na presença ou na ausência de oxigênio, que fica em torno das colônias, né? E também são responsáveis pelas mortes de parte das células dos leucócitos que fagocitam os streptococcus. E a designação S é porque pode ser extraída pelo soro, né? Pelo soro quando vai se fazer o estudo, né? Da parede celular dos streptococcus. Então, a streptolosina S, ela faz com que os leucócitos, as séries brancas que entram ali e fazem a fagocitose das bactérias, eles acabam morrendo depois. Ela mata o campo que está em região de ataque ali contra as bactérias e faz com que a bactéria consiga permanecer intacta ainda. A streptolosina O, ela vai fazer a parte de lisar as hemácias e algumas outras células que estiverem envolvidas ali. Apresenta anticorpos anti-O e é importante no diagnóstico de febres reumáticas. Dissolve lisossomos dos leucócitos, liberando enzimas hidrolíticas que são destrutivas para os leucócitos e outras células. Então, é por isso que é uma das bactérias de maior importância médica, porque ela pode fazer estrago por diversos motivos, né? Por diversas formas, por causa da composição mesmo da sua parede estrutural. As streptokinase, desoxirribonuclease e as hialuronidases são enzimas produzidas pela maioria dos streptococcus piógenes. As streptokinases, também chamada de fibrolisina, têm a capacidade de dissolver coágulos para a transformação de plasminogênio em plasmida. As desoxirribonuclease, ela degrada o DNA, e a hialuronidase, ela dissolve a substância fundamental do tecido conjuntivo, matriz extracelular e fibras. Streptococcus agalactiae. Streptococcus agalactiae é beta-hemolítico, então ele causa hemólise total dos eritrócitos no meio H-sangue. Ele pertence ao grupo sorológico B da classificação de Leffield e apresenta um carboidrato C na superfície da parede celular. São cocos gram-positivos dispostos aos pares ou em pequenas cadeias. Primeira vez que ele foi estudado e isolado foi em 1887 por Norcarb. E depois disso, durante décadas, ele foi reconhecido como agente etiológico da mastite bovina. Porém, não como causador de infecções humanas. Só a partir de muito tempo que foi começado a se observar as causas de infecções que ele poderia trazer também para o humano, né? São encontrados em condições normais nas nossas vias aéreas superiores, nos intestinos e na vagina. Cerca de 25 a 35% das mulheres são portadoras de vaginais nessa espécie, ou seja, que tem algum tipo de infecção causada. Pode causar em crianças, transmitida da mãe para o filho na hora do parto, meningite. Pode causar bacteremias tanto na criança quanto na mãe. Então, o recém-nascido adquire a bactéria durante a sua passagem pela vagina. Estima que 70% das crianças nascidas de mães portadoras de bacteremia tornam-se colonizadas durante o nascimento. O exame de pesquisa do Streptococcus agalactiae, geralmente é solicitado pelo médico no pré-natal para se fazer a detecção e daí faz tratamento com penicilinas, cefalosporinas, eritromicinas, porque a maioria é resistente à tetraciclina, tá? Streptococcus pneumoniae, ele é alfa-hemólise, então ele causa hemólise parcial dos eritrócitos no meio H-sangue. Não grupável, Streptococcus pneumoniae era conhecido anteriormente como Diplococcus pneumoniae, embora a presença de gênero Streptococcus. São
Sua característica, eles são dispostos em dicocos gram-positivos, cocos aos pares, geralmente em forma de chama de vela, cocos capsulados, principal agente etiológico de infecção respiratória adquirida nas comunidades, como as otites, as sinusites e as pneumonias. Pneumonia pode ser acompanhada de bacteremias, principalmente em pessoas idosas ou muito jovens. Outras infecções graves que pode causar também são as meningites, as endocardites, as peritonites, osteomielites, artrites sépticas, também são associadas ao Streptococcus pneumoniae, né? Em 1967 foi que se teve os primeiros relatos, né, de diminuição da sensibilidade do Streptococcus pneumoniae pela penicilina. Da década de 90 teve-se o aumento da resistência, alguns países apresentaram altas taxas, né, de infecções, como por exemplo México, França, Espanha, Estados Unidos e China. No Brasil, as taxas de resistência estão em torno de 20% e a de alta resistência inferior a 5%. Então, eles são definidos por dois grupos de Streptococcus que são resistentes às drogas, né? Então, o Streptococcus pneumoniae ele é resistente à penicilina e resistente a drogas de classe, como do ramo da penicilina, né? Das penicilinas, né? Como as macrolides, tetraticiclinas, as sulfas, fluoroquinolonas, vancomicinas e o cloranfenicol. Aqui a gente tem uma tabelinha de resposta terapêutica, né, em relação ao Streptococcus pneumoniae. Então, a droga de primeira escolha dele é a penicilina G e a amoxicilina. Drogas alternativas, as ceftriaxona, macrolídeos, clindamicinas e as doxiciclinas. 90% das pneumonias bacterianas são causadas pelos pneumococos. Normalmente apresenta a amostra de pneumococo responsável, né, pela pneumonia encontra nas vias aéreas superiores mesmo. Só que também pode chegar a atingir a pleura e acabar acontecendo um derrame pleural se não for tratado, né? Aproximadamente 30% dos pacientes com pneumonia apresentam bacteremia, podendo ser facilmente isolados do sangue. Então, um indivíduo geralmente ele adquire pneumonia quando os mecanismos que os protegem estão comprometidos de alguma maneira, né? Como, por exemplo, uma imunidade baixa ou já algum outro tipo de complicação, como, por exemplo, intoxicação, alcoolismo, insuficiência cardíaca e alguns outros fatores que façam com que as células de defesa do organismo já estejam prejudicadas. O Streptococcus pneumoniae, ele tem na sua composição, né, a sua cápsula, ele é o principal fator de virulência dos pneumococos, porque eles possuem propriedade antifagocitária. Apenas amostras capsuladas causam doença no homem e em animais experimentais. A pneumolizina é uma hemolisina semelhante à streptolizina do Streptococcus pyogenes. A substância C, embora que ela não seja um fator de virulência, a substância C ela tem interesse médico. A sua pesquisa no soro é usada para fins diagnósticos, né? A adesina, o pneumococo produz uma adesina que fixa a bactéria a receptores glicoproteicos, né, existentes na célula epitelial do aparelho respiratório e auditivo. A resposta imunológica ela se dá depois que o nosso organismo começa a desenvolver anticorpos, isso aí em torno de 6 dias após a infecção. E são esses anticorpos que o nosso organismo começa a desenvolver que vai ajudar a gente, né, na cura da pneumonia. E também vai se começar a permanecer uma parte do soro como uma imunidade específica, né, como uma resposta imunológica específica criada pelo nosso organismo. Os streptococcus dos grupos Viridian, eles são alfa-hemolíticos, eles causam hemólise parcial nos eritrócitos no meio de H sangue, não grupáveis, são streptococcus Viridian, eles englobam os streptococcus mutans, os streptococcus salivares e os streptococcus
anginosos. Os Streptococcus viridian, eles são uma espécie de bactéria que pertence do gênero Streptococcus, de características muito similares. São frequentemente encontrados nos dentes e pode causar abscesso dentário ou endocardite. Entre suas características, destaca-se, em geral, são alfa-hemolíticos, então eles não possuem antígenos do grupo B ou D. Não são solúveis em bile e a maioria não cresce em caldo contendo altas concentrações de sal. Então, meios de cultura ou caldo com altas concentrações de sal não vai conseguir ter o crescimento para se fazer diferenciação dos Streptococcus. Como quase todos os Streptococcus, ele faz parte da nossa flora, né? Das vias aéreas superiores da cavidade oral. Eles são os agentes etiológicos associados à bacteremia, à endocardite subaguda, abscessos, infecções do trato geniturinário e infecções de ferida. As espécies de Streptococcus sanguis e especialmente Streptococcus mutans, eles têm papel importante na formação da placa dental devido à sua capacidade de sintetizar as glicanas a partir dos carboidratos. Aqui a gente tem uma foto, né, do abscesso, do processo de formação de cárie e abscesso causado pelos Streptococcus, né? Os Streptococcus do grupo D, que são os Streptococcus bovis, eles colonizam o trato gastrointestinal dos ruminantes. No homem tem importância clínica porque causa endocardites. Uma particularidade interessante é a sua tendência a se encontrar associada ao câncer do intestino grosso. Causam bacteremia em pacientes com carcinoma no cólon. Os Streptococcus do grupo B são os Streptococcus equinos e principalmente é o principal Streptococcus encontrado no canal alimentar de um cavalo e compõe a maioria da flora bacteriana em fezes do cavalo. Streptococcus equinos é raramente encontrado em humanos e é uma rara bactéria gram-positiva que pode causar bacteremia e endocardite em humanos, mas a infecção por este organismo é muito rara em humanos. Por mais, é uma bactéria que no ser humano ele pode causar infecções, só que é muito raro se conseguir. Às vezes, geralmente quem pega esse tipo de bactéria são pessoas que trabalham no sítio, que tem contato demais com o animal, aí acaba entrando em contato com uma superfície machucada da pele e acaba se contaminando, né? Os cocos gram-positivos dos gêneros Enterococcus. A gente tem, de importância clínica, a gente tem os Enterococcus sp, Enterococcus fecalis e feca1. Fazem parte da microbiota normal, inclusive boca, vagina, uretra masculina. Pode ser encontrado no solo, na água, no alimento e animais. Patógeno monocolonial das décadas de 90. O Enterococcus fecalis ele possui 85 a 90% das doenças de Enterococcus, menos propenso à resistência, são mais sensíveis. E o feca1 é de 5 a 10% e mais propenso à resistência. As características dele, eles são cocos gram-positivos, eles vão se encontrar em formas de arranjo de cocos isolados ou cadeias curtas, são catalases negativos, anaeróbicos facultativos, imóveis, alfa e gama hemolíticos. Isso aqui, minha gente, é um estudo clínico. Eu quero que vocês leiam e me respondam. Eu tenho até um fórum aberto já para vocês, tá? Vocês me respondam conforme tudo que a gente já estudou até agora sobre Staphylococcus e Enterococcus. Quais os possíveis diagnósticos que vocês acham que pode ser, qual o agente etiológico envolvido, quais as características morfológicas desse agente, tá? Aí vocês me respondam e jogam lá no fórum, depois a gente vai discutir na próxima aula, beleza? E por hoje é tudo.